Você conhece os animais mais perigosos do mundo? Não? Fique tranquilo que nós vamos descobrir nesse vídeo. E aí, desalianou? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é os 26 animais mais perigosos do mundo. Número 1. Mosquito. O mosquito causa cerca de 1 milhão de mortes de humanos por ano. Seu maior perigo é a picada que transmite doenças. Apesar de aparentemente pequenos e inofensivos, os mosquitos representam um grande perigo para os humanos. Como é difícil evitar uma picada de mosquito, são um potencial risco para a saúde das pessoas. Algumas das doenças transmissíveis pela picada são a dengue, o zika vírus, a febre amarela, malária e a chikungunya. Número 2. Cobra. A cobra causa cerca de 80 mil mortes de humanos por ano. Seu maior perigo é a picada com veneno. Algumas espécies de cobra têm veneno letal. Embora haja cobras de diferentes comportamentos, mais tranquilas ou mais agressivas, as cobras são animais muito temidos. Os encontros com cobras podem gerar muitos acidentes, sendo alguns fatais. Entre as cobras mais venenosas do Brasil, há a coral, a cascavel, a surucucu e a jararaca. Número 3. Mosca tsetse. Essa mosca causa cerca de 10 mil mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a picada que pode transmitir um parasita. As moscas são grandes transmissores de doenças em humanos. A picada dessa mosca transmite um parasita chamado Trypanosoma brucei, que gera a denominada doença do sono. Essa doença pode causar a morte. A mosca tsetse, comum no continente africano, alimenta-se do sangue das pessoas, por isso não é fácil evitar a sua picada quando em contato com o inseto. Número 4. Caramujo. O caramujo causa cerca de 10 mil mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é transmitir doenças. Os caramujos podem transmitir doenças quando consumido por pessoas. O denominado caramujo africano pode despertar um verme que, em muitos casos, desenvolve doenças que podem gerar a morte de humanos. Por esta razão, é um animal que, embora não represente por si um perigo, carrega um grande risco à vida humana. Não são agressivos, mas como servem de alimento, muitas vezes seu perigo entra facilmente em contato com as pessoas. Número 5. Escorpião. O escorpião causa cerca de 3.250 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a picada com veneno. Algumas espécies de escorpião têm veneno letal. Há alguns escorpiões mais venenosos que outros. No Brasil, uma das espécies que coloca mais risco para as pessoas é o escorpião de cauda preta, provocando a parada respiratória com a sua picada. Por serem pequenos e se esconderem em locais escuros, é comum acontecer acidentes com esses animais. Número 6. Tênia. A tênia causa cerca de 2 mil mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é o desenvolvimento de doenças, e quando ingeridas pelo organismo, podem causar doenças letais. As tênias podem causar infecções intestinais após serem ingeridas por carne de porco contaminada. Em certos casos, a infecção pode levar à morte por complicações. Número 7. Crocodilo. O crocodilo causa cerca de 1.000 mortes de humano por ano. O seu maior perigo é a mordida. Algumas espécies de crocodilo apresentam uma mordida muito agressiva. 6 espécies de crocodilo são consideradas mais agressivas. Por serem animais grandes e fortes, podem atacar e matar pessoas quando presenciarem uma invasão ao seu habitat. Número 8. Tigre. Os tigres causam cerca de 400 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a mordida. Os tigres são predadores de vida selvagem, que podem apresentar comportamento agressivo com os humanos. Animais bravos e velozes podem atacar para fins de caça ou em situações de ameaça. Número 9. Leão. Os leões causam cerca de 250 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a mordida. Os leões são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamentos agressivos com os humanos. O encontro com o leão pode ser fatal. Predadores por natureza podem enxergar o ser humano como uma presa. Apesar disso, por terem seus próprios habitats na vida selvagem, não costumam ser tão frequentes os acidentes com esse animal. Número 10. Leopardo. Esses animais causam cerca de 29 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a mordida. Os leopardos são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo perto dos seres humanos. Carnívoros de grande porte também podem colocar em risco a vida das pessoas quando acontece um encontro com esse animal. Número 11. Urso. Os ursos causam cerca de 20 mortes de humanos por ano. Seu maior perigo é a força e a mordida. Os ursos são predadores de vida selvagem que apresentam comportamento agressivo perto dos seres humanos. Predadores carnívoros podem ter comportamento agressivo e buscarem se alimentar de pessoas quando famintos. No entanto, quando encontram com outros meios de comer, podem não atacar os humanos. Número 12. Lobo. Os lobos causam cerca de 10 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a mordida. Os lobos são predadores de vida selvagem que podem apresentar comportamento agressivo perto dos seres humanos.
carnívoros e habituados com a vida selvagem, podem colocar em risco a vida dos humanos quando em contato próximo. Entretanto, na maioria dos casos, os lobos costumam fugir quando sentem a presença dos humanos. Número 13. Tubarão. Os tubarões causam cerca de 6 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a mordida. Os tubarões são predadores do mar que podem apresentar comportamento agressivo com os seres humanos. Embora famosos por um comportamento bravo e agressivo, os acidentes fatais com tubarões não são tão comuns. Número 14. Elefante. Esses animais causam cerca de 500 mortes de humanos por ano. O maior perigo é a força da tromba e o peso. Os elefantes são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Fortes e grandes, os elefantes podem representar perigo quando se sentirem ameaçados ou bravos. Pelo porte e com o uso da tromba, podem provocar sérios acidentes. Número 15. Hipopótamo. Eles causam cerca de 500 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a força e o peso. Os hipopótamos são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Os hipopótamos são animais fortes e pesados. Por terem um forte instinto territorial, podem facilmente gerar acidentes fatais quando sentirem seu espaço invadido. Apesar da agressividade, é importante lembrar que o hipopótamo não se alimenta da vítima, porque é herbívoro, comendo apenas vegetais para sua sobrevivência. Número 16. Búfalo. Eles causam cerca de 200 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a força e o peso. Os búfalos são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Por serem encontrados na vida selvagem, também podem apresentar um comportamento agressivo na presença de humanos, quando se sentirem ameaçados. Número 17. Cervo. Eles causam cerca de 130 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a mordida. Os cervos são animais de vida selvagem que podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Velozes e ágeis, os cervos podem facilmente correr atrás de um humano caso sintam uma ameaça. Número 18. Água-viva. Causam cerca de 40 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é o veneno. Não apresenta comportamento agressivo. Entre as águas-vivas mais perigosas para os humanos, a água-viva australiana é a mais venenosa, podendo matar uma pessoa quando picada. Número 19. Hiena. As hienas causam cerca de 30 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a mordida. As hienas são animais de vida selvagem que podem ser agressivas quando se sentirem ameaçadas. Pela vida selvagem da hiena e por buscarem abater tudo que estiver ao alcance delas para comerem, podem vir e apresentar risco para os humanos. No entanto, a convivência com as hienas costuma ser menos perigosa do que com outros animais selvagens da lista. Número 20. Polvo de anéis azuis. Eles causam cerca de 2 mortes de humanos por ano. Seu maior perigo é o veneno. O polvo de anéis azuis tem um veneno letal. Uma espécie específica de polvo que possui um veneno muito perigoso. Apesar disso, para sofrer um acidente fatal não é comum, pois apenas quando é provocado este polvo decide morder quem o importuna, lançando um forte veneno na corrente sanguínea da vítima. Número 21. Abelha. As abelhas causam cerca de 60 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a picada com veneno. As abelhas não apresentam comportamento agressivo. Presentes na natureza, as abelhas não são uma ameaça de perigo frequente quando uma pessoa as encontra pelo caminho. Apesar disso, enxames de abelha ou situações de tocar acidentalmente numa abelha podem ser mortais, principalmente com pessoas alérgicas a esse animal. Número 22. Formigas. As formigas causam cerca de 30 mortes de humanos por ano. O seu maior perigo é a picada com veneno. As formigas não apresentam comportamento agressivo, mas algumas formigas podem gerar picadas extremamente dolorosas e fatais. Uma das espécies mais perigosas são a formiga cabo-verde e a formiga lava-pés. Número 23. Aranhas. As aranhas causam cerca de 20 mortes de humanos por ano. Seu maior perigo é a picada com veneno. Algumas espécies de aranha têm veneno letal. A maior parte das aranhas só costuma apresentar um perigo real aos humanos quando ameaçadas ou quando acidentalmente tocadas. Entretanto, há algumas espécies, como a aranha-armadeira, que são um pouco mais agressivas no comportamento. Número 24. Touro. Os touros causam cerca de 5 mortes de humanos por ano. Seu maior perigo é a força. Os touros podem ser agressivos quando se sentirem ameaçados. Animais muitas vezes domesticados pelos humanos, os touros podem vir a demonstrar um comportamento agressivo caso sintam-se provocados ou ameaçados. Número 25. Cão.
Os cães causam cerca de 25 mil mortes de pessoas por ano. Seu maior perigo é a mordida. Os cachorros podem apresentar comportamento agressivo quando forem treinados para isso ou quando se sentirem ameaçados. O número de acidentes fatais com cães é muito elevado, por serem desta lista os animais que mais convivem com os humanos. Os cães são animais domesticados e habituados a viverem com pessoas, mas esporadicamente podem ocorrer acidentes com eles. Ademais, alguns deles costumam ser treinados para terem um comportamento mais bravo do que o habitual. Número 26. Cavalo. Eles causam cerca de 20 mortes de humanos por ano. Seu maior perigo é a força. Os cavalos não apresentam comportamento agressivo. Os cavalos também pertencem aos animais da lista domesticados, sendo pelo grande contato com os humanos comum ocorrerem acidentes. Neste caso, as mortes de pessoas têm outras causas que não dizem respeito a uma natureza de agressividade do animal. E aí? Qual desses animais você ficou surpreso por estarem presentes na lista? Me conta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos. É isso, diz a Liana, viu?